Pessoal, vou passar rapidamente aqui pelas principais notícias do dia e eu começo aqui pelo Correio Brasiliense, depois eu vou pingando aqui de notícia em notícia. Pedido para desobrigar o uso de máscaras gera crise entre Queiroga e Bolsonaro. Aqui é o seguinte, essa reportagem está mostrando que o Bolsonaro exigiu do Ministério da Saúde para que fosse desobrigado o uso de máscara no país inteiro. E aí o Queiroga meio que acomodou a situação até mentindo. Falando, não, o presidente não pediu para acabar com o uso de máscara. Ele pediu um estudo para avaliar isso e tal. E é mentira. O Bolsonaro exigiu o fim do uso de máscara e ponto, e acabou. Então existe uma crise entre os dois, porque o Queiroga está argumentando em off lá no Ministério que 30% dos casos lá em Manaus, em janeiro, quando teve aquela segunda onda, 30% era de reinfecção. Isso aqui tá no corpo da reportagem, quem quiser ler. Então o que ele tá dizendo assim, não dá para liberar geral nessa questão da circulação do vírus. O uso de máscara é extremamente necessário. Aliás, eu diria que essa questão do uso de máscara é a maior burrice que o Bolsonaro cometeu, acho que desde que ele assumiu a presidência. E olha que isso, o ranking, a concorrência é grande, né? Mas realmente que máscara é uma medida extremamente barata do ponto de vista da economia, ou seja, todo mundo tem uma máscara e não exige basicamente gasto nenhum do governo. Ela tem uma efetividade muito boa, assim, você consegue reduzir ali 70% das contaminações. Então uma medida barata com uma eficácia bastante interessante, ao contrário, por exemplo, dos fechamentos gerais, que são medidas caras. Né? O fechamento total, o lockdown, ele é efetivo, ele derruba os casos. Isso foi comprovado no mundo todo. Agora, é uma medida extremamente cara, né? Um custo enorme para o PIB, enfim, de desemprego, destruição de empresas e tal. Então, agora o uso das máscaras não, o uso das máscaras é barato, enfim. Aí eu passo para a notícia seguinte, Ministério da Saúde quer encerrar o uso de Coronavac no país. A questão aqui é política, tá? É o negócio do Dória, que o Dória teve esse destaque e tal por causa da Coronavac. E aí eu já vou passando pro próximo assunto. Hoje, protestos contra o Bolsonaro no Brasil inteiro, muita gente. Rio de Janeiro foi muito forte. Mas é claro que o que todo mundo espera é o protesto de São Paulo, que é a maior cidade e tal. Então ali que dá realmente a visão geral do. E aí eu termino o vídeo com a notícia do dia, que é de fato, os 500 mil mortes, né? O Brasil completou 500 mil. Eu lembro que eles cobravam, né, do Átila, 1 milhão de mortes. Cobravam ainda de uma maneira errada, né? Porque o Átila, o que ele fez foi traçar 3 cenários, que não foi ele que traçou, inclusive, foi um estudo da Imperial College, ele só traduziu esse estudo. O cenário que era 1 milhão de mortos, era o cenário em que o governo não faz absolutamente nada. E não foi o caso do Brasil. O Brasil teve aí obrigatoriedade de uso de máscara, vários lugares decretaram fechamento de comércio durante alguns períodos. E aí o Átila tinha um cenário intermediário, que foi mais parecido com o que aconteceu no Brasil, que era o cenário de 400 mil mortos. Então o Átila, na verdade, a previsão estava certa, né? Mas, enfim, os bolsonaristas pediam aí, falavam em 800 mortes, né? O número de pessoas que morreram de H1N1 no ano passado foram na ordem de 800 pessoas. A previsão é não chegar a essa quantidade de óbitos no tocante ao coronavírus. E o Átila falando em até 1 milhão de mortes. E aí a gente vê quem que estava certo, né? Então é isso, pessoal. A notícia é triste que acaba de chegar, a notícia que a gente nunca imaginou ter que dar aqui. O Brasil atingiu hoje uma marca trágica, uma marca terrível, 500 mil de mortos. As informações foram divulgadas e detalhadas na página do governo na internet. O documento avalia de forma positiva a atuação do governo federal, com destaque ao enfrentamento da pandemia de Covid-19. O título da nota é 900 dias nos trilhos na preservação de vidas e da retomada da economia. Não era o dia para o governo soltar um documento falando sobre ações na área da economia, meio ambiente, que nunca foi um cartão de visitas do governo, no dia em que a gente chega a essa tragédia, essa trágica marca de 500 mil mortos. Então repercutiu muito mal no governo, viu? Teve gente com quem eu falei que achou que foi um equívoco do governo lançar esse documento no dia de hoje, que ainda é um dia que tem manifestações contra o governo. Quer dizer, do ponto de vista de estratégia, ruim. Um dos argumentos falaciosos é esse que a gente está vendo aí nessa imagem, que é um tweet colocado no perfil oficial do governo, e já está repercutindo isso, em que fala, veja só, Lilian, professora Margarete, Átila, fala em pós-Covid. O governo, no dia em que há 500 mil mortos, o governo fala em retomada da economia pós-Covid.
Eu perguntava para um senador se ele entendia isso como um ato falho, no melhor dos cenários, um ato falho do governo. Ele disse que não, que é um ato deliberado mesmo, de se falar em pós-Covid, para as pessoas saírem da rua, acharem que já acabou, que está tudo certo, se contamina mesmo. É aquela estratégia que a gente já sabe, se contamina, qualquer coisa tem cloroquina e por aí vai. Então fala em pós-Covid com uma média móvel ultrapassando os 2.000 mortos por dia de novo, de acordo com o professor Miguel Nicoleles falou hoje para o Globo, a gente ter 500 mil mortos em 4 meses, há 4 meses a gente tinha 250 mil, então aumentou 250 mil nesse período. O governo fala, temos 16 milhões de curados, como se esse número de milhões de pessoas curadas fosse algo positivo. Você só tem curados porque você tem milhões de infectados. Não é um número positivo. A doença, a taxa de letalidade da doença é abaixo de 3%. As pessoas se contaminam e, graças a Deus, a maior parte delas vai se curar. Mas tem uma parte que morre. Então, não há o que se falar em 16 milhões de curados. Há de se falar os 17 milhões de contaminados. É esse o dado real. Assim como a questão da vacina, que a gente também acabou de mostrar. Falar em ranking que o Brasil está em 4º lugar do ranking internacional de aplicação de doses da vacina é um dado falacioso também. Porque esse dado, quem que está na frente do Brasil? Eu separei os números, é da Universidade de Oxford. Quem que está na frente do Brasil? O governo fala, a gente está em 4º lugar, aplicamos 85 milhões de doses. Na frente do Brasil está China, Estados Unidos e Índia, por esse critério. Aí você vai mergulhar lá, Lilian, olha como é complicado. A China, 990 milhões de doses. 15% da população imunizada. A Índia, 266 milhões de doses. 3% da população imunizada, que é isso que importa. Os Estados Unidos é o único também nesses 4 aí primeiros, 316 milhões de doses aplicadas, quase metade da população aí sim imunizada. Você citou aí esse tweet e eu estava aqui pensando o quanto a gente tem ouvido desde o ano passado os economistas sérios, não só do Brasil, do mundo, dizendo que a retomada da economia estava atrelada a um controle da pandemia, não eram coisas separadas, não estavam dissociadas.